contar com você na estreia do nosso programa. Esse é o programa Um Novo Olhar, da Igreja Presbiteriana de Solânia. Eu sou Laís. Eu sou Eduardo Araújo. Eu sou Euriques Vasconcelos. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem. Tudo ótimo. Eu espero que esteja tudo bem com você aí de casa, que está nos acompanhando. Gente, o nosso programa está cheio de coisas boas, pensadas especialmente para você, não é, Edu? Com certeza, Laís. A nossa proposta é levar edificação ao seu coração através da Palavra de Deus. E nós aqui teremos também um bate-papo descontraído, teremos música para vocês e muita interatividade, não é isso, Euriques? Isso mesmo, pessoal. Vocês podem participar conosco durante toda a semana pela nossa homepage, facebook.com/programa Um Novo Olhar, ou através do WhatsApp, que o número é 987-104-026, repetindo o número 987-104-026. Gente, e o nosso programa hoje está muito interessante. O tema do nosso programa é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, sobre esse tema, saíram muitas notícias na mídia que repercutiram, não foi, Euriques? Exatamente. No dia 26 do mês de junho, a Suprema Corte norte-americana aprovou em todos os estados norte-americanos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso acabou por gerar uma grande movimentação, né, nas redes sociais, um grande boom, uma grande rede de comentários, inclusive no Brasil, o que causa grande surpresa, né? Porque desde 2013 já havia sido legalizado no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é verdade, Euriques. A gente acompanhou também aquele movimento todo no Facebook, as pessoas colocando aquelas fotos coloridas nos seus perfis, e saiu uma nota oficial do Facebook dizendo que é possível que para essas pessoas sejam direcionados comerciais, mensagens, especificamente só para esse público, viu? Gente, e é interessante, como o Euriques falou, desde 2013 já é legalizado no Brasil, desde 2011 já se reconhecia a união estável entre pessoas do mesmo sexo e não houve essa repercussão toda. Então, por que será que quando se legalizou nos Estados Unidos houve repercussão, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo? Sobre esse assunto, Laís, a gente tem uma matéria externa com o nosso repórter Mauriberto Duarte, que entrevistou o juiz aqui da nossa cidade, Dr. Zenival Santos. Você vai conferir agora com a gente. Roda a matéria. Nós estamos aqui com o Dr. Zenivaldo Santos Costa, que é o juiz de direito da comarca de Solânia, e estamos para entrevistá-lo a respeito do nosso tema, o tema do nosso primeiro programa. Dr. Zenival, bom dia. Desde já nós queremos agradecer pela sua disponibilidade em participar do nosso programa. O tema do nosso programa é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos visto que o movimento LGBT tem ganhado força nos últimos dias, com o advento também das redes sociais que impulsionam esse movimento, e eles têm conseguido direitos que até então seriam impensáveis para a categoria, nessa situação. Nós percebemos que recentemente os Estados Unidos aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que aqui no Brasil já havia sido aprovado há muito tempo, e isso gerou muita polêmica, principalmente nas redes sociais. E nós gostaríamos de ouvir a sua opinião como representante do Poder Judiciário. O senhor é a favor, é contra? Qual a sua opinião, doutor Zenival, a respeito desse tema? Bom dia. Bom dia, caro repórter, bom dia, ouvintes da TV Web, né? Web Cidade, né? E principalmente os ouvintes, os telespectadores do programa Um Novo Olhar. Para nós é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de esclarecer o nosso pensamento a respeito desses temas, porque na verdade é um conjunto de temas. Essa questão da homossexualidade, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós aqui celebramos o primeiro casamento entre pessoas, chamado casamento homoafetivo, né? O primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho um ponto de vista formado a partir de elementos científicos, culturais e sociais, antropológicos, para tratar da matéria. Tem apenas o meu ponto de vista pessoal. Eu acredito, e pelo que eu conheço da legislação, o único ganho efetivo e concreto desse grupo de cidadãos que têm relações homoafetivas é a questão da liberação
para o casamento de pessoas do mesmo sexo. É um casamento, de certo modo, de certo modo atípico, porque ele é contra a lei, ou seja, a lei brasileira, ela não prevê, não foi ainda elaborada uma lei, não foi aprovada nem sancionada uma lei autorizando a realização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, o Supremo Tribunal autorizou e o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 175, ela estabeleceu esse direito, assegurou esse direito e determinou que as autoridades judicantes a celebrassem, inclusive advertindo de que, havendo a recusa de celebrar, que fosse comunicada a corregedoria para que se tomasse as devidas providências. Eu, particularmente, vejo que a luta desse grupo social, ela muitas vezes extrapola. Talvez passaram muito tempo reprimidos, né? E conseguiram se articular, se organizaram, mas a Constituição é clara quando afirma que todos são iguais, todos os brasileiros, todas as pessoas são iguais em direitos e obrigações, ninguém pode ser discriminado em razão de sua cor, de sua crença, de sua opção sexual. Até acredito que a homossexualidade não seja opção sexual como regra. Como exceção, sim, mas como regra, eu entendo, eu penso que a pessoa nasce nessa condição de homossexual, seja feminino ou masculino. Não é uma coisa que você faz uma opção. Às vezes a pessoa faz a opção de não assumir, mas com o desenvolvimento social, com o crescimento da luta pelos direitos, isso foi ficando mais evidente, de tal modo que até em alguns casos está se extrapolando os limites do razoável na luta pela causa, que, embora seja interessante e justa, quando se extrapola, passa os limites, complica a visão social da situação fática. Perfeito, doutor. O senhor realizou, né, esse primeiro casamento aqui na nossa cidade, aqui em Solânia, na nossa comarca. O senhor percebeu algum tipo de resistência ou de preconceito, talvez, foi um casamento coletivo, no caso, e houve um casamento homossexual, né, entre pessoas do mesmo sexo no meio. O senhor percebeu algum tipo de resistência ou discriminação por parte, talvez, dos próprios casais que estavam também compartilhando dessa cerimônia, ou ocorreu tudo normal? Olha, o casamento foi entre duas pessoas do sexo feminino. Nesse dia foi um dia um pouco atípico, porque o casamento aqui começa a celebração entre 10 horas e 10h30, e nesse dia houve um problema, já estava um problema lá no cartório, e começou 12:45. Foi celebrado esse dia, salvo engano, 11 casamentos, e dentre os 11 tinha esse homoafetivo. E não senti qualquer reação negativa, discriminatória por qualquer das partes. Eu também me senti muito à vontade para celebrar esse casamento, assim como os outros. Não senti, nem de longe, qualquer uma reação desrespeitosa, afrontosa ao casal homossexual que estava se casando. Inclusive, assim como todos, como que é prática comum, é a praxe, faz fotografia com o juiz após a celebração, o casal também fez, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma anarquia, sem absolutamente nada. Foi tudo perfeitamente normal. Obrigado. Doutor Zenival, nós queremos mais uma vez agradecer em nome da Igreja Presbiteriana de Solânia, que é quem produz o nosso programa, o programa Um Novo Olhar. Agradecer por sua participação. Esse é o nosso primeiro programa, o programa de estreia. E o senhor tem a oportunidade, se quiser acrescentar mais alguma coisa, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, doutor. Eu teria apenas para encerrar, dizer que a sociedade está vivendo, assim como o programa seja um novo olhar, a sociedade tem que ter um novo olhar. Nós vivemos um novo tempo, nós vivemos uma nova realidade familiar.
a própria Igreja Católica, da qual eu faço parte, que é mais tradicional, está, através do Papa Francisco, buscando abrir determinados espaços para ver o homem como um ser social, um ser filho de Deus, não como um ser sexual, onde vai definir o comportamento o comportamento de um ou de outro pela sua condição sexual. Isso, de certo modo, é afrontosa, como também é afrontosa determinadas posições de determinados radicais, porque o radicalismo, onde chega, acaba com tudo, né? Destrói, como a gente viu aí nessa última parada, né? A gente viu nessa última parada um certo desrespeito à sociedade e às outras religiões, principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único detentor de todo o poder, para onde converge todos nós e todas as religiões. Mas, de um modo geral, eu acredito que nós temos que ter um novo olhar. A sociedade não se modificou. O que aconteceu é o crescimento da sociedade com todas as suas peculiaridades. E a tendência da aceitação e da exposição dos homoafetivos, das pessoas chamadas ou tidas como gays, elas estão mais evidentes e estão mais organizadas, que devemos todos respeitar. O respeito faz parte do princípio da vida. Primeiro vem o respeito, segundo vem as normas. E as normas dizem que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de cor, de raça, credo religioso. E aproveitando que vocês são da Igreja Presbiteriana, eu tenho um grande amigo na Igreja Presbiteriana, é um pastor Adalto Lins, ou Lins dos Anjos, ou Lins dos Santos, foi meu contemporâneo de universidade. Eu desejo muito encontrá-lo. Eu acho que ele está para a banda de Pernambuco, um dos homens mais cultos que eu conheci, e aproveito para referenciá-lo nessa entrevista. Deve ser um dos grandes líderes, homem, até onde eu conheço, da maior integridade moral e intelectual em todos os campos, especialmente no campo religioso. No mais, é desejar que a sociedade se reconheça como ser social, como cristão, independentemente de cor, raça, credo, de opção ou realidade sexual de cada um, porque todos somos filhos de Deus, somos frutos da mesma raiz e do mesmo tronco. Então não somos melhor, nem somos pior do que ninguém. Todos unidos e se respeitando, todos unidos e se respeitando, estamos dando sinal de que o amor é a única salvação do homem. Muito obrigado, doutor. Com imagens de Marivaldo Dantas, eu sou o repórter Mauriberto Duarte para o programa Um Novo Olhar. Bom, gente, estamos de volta. Estamos aqui recebendo em nossos estudos o presbítero Sérgio Tomé, da Igreja Presbiteriana de Solânia, para um bate-papo sobre o tema. Sérgio, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, Sérgio. Nós já temos aqui uma primeira dúvida, não é? Nós queremos saber se há base bíblica para a condenação do casamento homoafetivo. Mas é duro, já vai botar, né? Com certeza. Tem que ser. A pergunta, ela é conveniente. Eu concordo que ela é conveniente, já que o programa está falando sobre o tema. Nós acabamos de ver uma matéria aí, onde o doutor Zenival explanou muito bem na área dele, né, na área de direito e tal. Mas, antes de qualquer opinião que eu vá emitir aqui, eu quero deixar bem claro que a opinião não é minha, não é pessoal, e eu não tenho nada contra o homossexual. Isso fica bem claro, porque às vezes a gente também tem opinião, as pessoas levam para a questão pessoal, né? Então eu quero deixar isso bem claro, que, como cristão, o meu dever de amar os homossexuais, de amá-los. Isso. Então eu não tenho preconceito nenhum. Quem me conhece sabe que eu não tenho preconceito, que eu tenho amigos, que eu tenho pessoas queridas no meu coração. Então a sua pergunta, ela foi uma pergunta para que eu pudesse emitir uma opinião, não sobretudo minha, mas da Bíblia. Você perguntou se existe base bíblica. E aí não é uma opinião minha, é a opinião da Bíblia, e eu não posso me esquivar
de respondê-la e dizer, inclusive, que a Bíblia ela estabelece um princípio, Deus regulamenta o casamento como sendo uma união entre um homem e uma mulher. Nós vamos ver desde a criação, Deus estabelece ali a célula máter da sociedade. Então a família é instituída por Deus, é criada por Deus. É evidente que homem e mulher com funções diferentes, mas é homem e mulher criados por Deus, e isso não vai mudar ao longo da história. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia é bem clara, nos deixar, para não deixar dúvidas de que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Então, biblicamente, nós poderíamos dizer que o casamento homoafetivo não encontra base bíblica. Isso aí nós podemos dizer sem sombra de dúvidas. Sérgio, falando em base bíblica, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, fala sim da condenação de homossexuais. Quando fala assim, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, há uma condenação inclusive de morte. Entretanto, no mesmo capítulo, no versículo 18, ele condena o homem deitar com a mulher em seu período menstrual. E muitas outras leis do Antigo Testamento já caíram, né? Na sociedade seriam inimagináveis. Incapazes de imaginar. E aí? Também é uma pergunta interessante, porque inclusive as pessoas, quando a gente fala de lei no Velho Testamento, há uma confusão muito grande. No Velho Testamento a gente vai ter 3 tipos de leis. Nós vamos ter a lei civil, nós vamos ter a lei religiosa ou as leis cerimoniais, nós vamos ter a lei moral. Certo? São 3 tipos de lei que muitas vezes algumas igrejas confundem, as pessoas confundem e querem trazer, por exemplo, para dentro da igreja uma lei que é civil ou que é cerimonial, que apontava para Cristo, entende? Que hoje não tem mais razão de ser. Todas as leis cerimoniais do Novo Testamento, elas apontam para Cristo, elas são sombras, né, apontavam para Cristo. O texto que você falou está em Levítico. O interessante é que, se eu não me engano, no mesmo capítulo, vai falar também do adultério. Estabelecer como um crime, como um pecado, e a desobediência dessa norma, dessa lei, era passível de pena de morte também. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que, embora o movimento homossexual, não sei se ele é homossexual, movimento homossexual, mas talvez seja politicamente esse termo mesmo. O movimento, eles usam esse texto, inclusive, para dizer que o que Levítico estava condenando, o que Deus estava condenando, era, na verdade, o homossexualismo cerimonial religioso, que era muito comum praticado nos cultos pagãos da época. E ali Deus está dando as normas para o povo que ia entrar na terra, e está dizendo que eles não praticassem as mesmas coisas que aqueles povos praticavam. E aí, está dentro desse contexto, esse versículo que você me falou. É conhecido de que havia, sim, cerimônias nos cultos pagãos em que era muito comum o homossexualismo. Mas também é verdade que não era somente nas cerimônias que havia o homossexualismo. E é tão prova disto que no Novo Testamento nós vamos ter textos que continuarão condenando a prática. Nós vamos ter lá Romanos 1, nós vamos ter 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, nós vamos ter na segunda carta a Timóteo, eu não lembro aqui o capítulo, mas nós vamos ter também na carta a Timóteo. Então não é algo que foi abolido. No caso, o Novo Testamento reafirma, né, esse pecado. Ele reafirma como um pecado. É onde eu queria falar. O que muda, na verdade, aí, como mudou em relação ao adultério, é que não haverá uma penalidade como era no Velho Testamento. Como você falou, algumas coisas são impraticáveis, inimagináveis na sociedade de hoje. Então, em relação ao adultério, que seria pena de morte, agora não é mais pena de morte. A gente vai ter lá no 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo vai falar do caso de adultério, de incesto na igreja, ele vai dizer que aqueles devem ser tirados para fora da igreja, ou jogados fora da igreja, e não matar. Entende? Do mesmo modo, o homossexualismo continua sendo pecado, como era no Velho Testamento, mas não há mais essa penalidade como havia no Velho Testamento, né? Porque aquelas leis foram dadas num contexto de um governo teocrático, num outro contexto. A gente está falando aqui de
mais de 2.000 anos, na verdade 3.400 anos atrás. E aí você pode dizer, mas quer dizer que tudo que foi falado naquela época não vale mais para hoje? Não é isso que eu estou querendo dizer. As leis civis, as leis cerimoniais, de fato, elas não se aplicam mais hoje. Mas a lei moral de Deus, que representa aquilo que Deus é, aquilo que Deus espera de nós, ela continua. E aí, por exemplo, os 10 mandamentos representam essa lei moral de Deus, que inclusive Jesus vai resumir em 2. Amar a Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a lei moral de Deus, ela permanece, ela ultrapassa, ela é imutável, ela não caduca, entende? A lei moral de Deus, ela é válida para hoje, e aí o homossexualismo fere essa lei moral, assim como o adultério fere essa lei moral de Deus. Sérgio, em sua opinião, tem como a justiça obrigar as igrejas a casarem pessoas do mesmo sexo? É possível eles obrigarem a fazer isso? Inclusive, Sérgio, há uma notícia aqui, né, no site do Gospel Prime, em que um casal homoafetivo no Reino Unido entrou na justiça, né, acionou a justiça para que obrigasse as igrejas a casarem. Primeiro porque o governo havia dito que essa decisão pertencia à igreja, se casariam ou não, e eles acharam injusto e acionaram a justiça obrigando a casar, a realizar o casamento deles. Eu queria que você comentasse isso também. Aí é onde mora o perigo. Eu creio que pelo Brasil ser um estado laico, e interessante que a Inglaterra ela é confessional, né? A igreja anglicana é uma religião oficial na Inglaterra, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer na Inglaterra, como também não vai acontecer aqui no Brasil. Nós vivemos num estado laico e às vezes as pessoas têm esse temor, têm esse medo, né? Agora vão obrigar os pastores, os padres a casar. A meu modo de ver, eu não sou um homem do direito, mas eu acho isso impossível. Eu acho impossível disso acontecer. Então, que a igreja brasileira não tenha medo disso. Se eu, porventura, eu tenho certeza que tem alguém nos assistindo que é homossexual, inclusive até já pode viver maritalmente, se você quiser casar numa igreja evangélica, nós temos algumas igrejas que se dizem evangélicas por aí, que fazem esse tipo de celebração, mas que, ao meu modo de ver, não é uma igreja evangélica genuína, que representa de fato o evangelho. Mas, então, essas pessoas que porventura queiram ou pensam, têm um sonho de casar na igreja, que procurem essas igrejas. Então, quando eu vejo algumas pessoas ou algum movimento sinalizando nesse sentido de querer obrigar a igreja evangélica, eu vejo mais como uma tentativa de escandalizar, de bater de frente, de querer de fato se sobrepor de alguma forma, e eu acho que isso não é sadio. Essa guerra não é sadia. Então, se porventura tiver alguém que tenha esse desejo de casar na igreja, procure algumas igrejas por aí que se dizem evangélicas, né? Que já fazem casamento. Nós tivemos agora em maio, se eu não me engano, lá em João Pessoa, um casamento coletivo, né? De uma igreja supostamente evangélica, mas de alguma forma vai atender essa expectativa dessas pessoas. Então, e por isso eu acho também que a justiça provavelmente não vai entrar nessa onda, né? De legislar, de impor que as igrejas evangélicas vão de encontro à sua crença, porque meu modo de ver, isso é inclusive inconstitucional. Nós temos resguardado o nosso direito de crença a partir da Constituição. Então eu acredito que o Estado não vai obrigar Eurix, não vai obrigar de forma alguma, Eduardo, que a igreja ela vá de encontro à sua crença, porque nós vivemos de fato no Estado laico. Gente, nosso bate-papo continua no próximo bloco, não saia daí. Você vai assistir agora um vídeo muito interessante que sirva para a sua reflexão. A vida algumas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida, nem sempre, encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai, e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco.
As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Estamos de volta com o programa Novo Olhar e continuando nosso bate-papo com o presbítero Sérgio Tomé. Sérgio, eu queria tirar uma dúvida com você. Como a igreja cristã ela tem recebido os homossexuais? Infelizmente, eu digo isso com muito pesar, infelizmente, a igreja cristã ela tem deixado a desejar. Eu acho que muitos veem o homossexualismo como se fosse o pior pecado do mundo. E por visualizar esse pecado como na cabeça de alguns, como o pior pecado do mundo, talvez alguns até achem indignos de perdão, não sei. Mas por achar isso erroneamente, porque a Bíblia não trata, ao meu modo de ver, o homossexualismo como o pior pecado do mundo, como o pior pecado da Bíblia. Como um pecado isolado, né? Um pecado separado. Como um pecado, bem lembrado, como um pecado separado. Inclusive, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, ele vai estar na mesma relação do pecado da avareza, da idolatria, daqueles que não herdarão, não terão o reino de Deus, né? Não herdarão o reino de Deus. Vai dizer os idólatras, os avarentos, os mentirosos. Aí vai entrar os sodomitas. Então, infelizmente, as pessoas usam muito a Bíblia por conveniência. Separam todas as outras coisas e colocam apenas, né, ressaltam o homossexualismo ali naquele texto de forma errada. Então a igreja provavelmente tem tratado de uma forma desigual isso aí. E isso tem ocasionado, eu acho que um dano para a igreja brasileira. A gente tira pela nossa cidade, por exemplo. Você pela sua cidade, você nos assiste. Se você for evangélico, quantos homossexuais ou pessoas que estão lutando contra esse pecado tem na sua igreja? Provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma. E por que não? Isso eu acho que é uma pergunta que nós, como povo de Deus, temos que fazer. Por que não? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos são merecedores da glória de Deus. Todos precisam do perdão de Deus. O homossexualismo, o pecado do homossexualismo é um pecado, assim como eu tenho os meus pecados, tenho as minhas falhas. Com certeza eu posso dizer que adulto tem também, porque não é um ser perfeito, Laís, Eurix. Você que me ouve tem o seu pecado também, e que nós lutamos contra ele. Então o homossexualismo é um pecado. E aquele que peca com o pecado do homossexualismo é um pecador que merece a graça de Deus, que merece o perdão de Deus e merece que nós o amemos. Mas a igreja brasileira, infelizmente, por causa de alguns que têm levantado essa bandeira e uma bandeira ativista contra o movimento homossexual, e aí a gente vê trocas de farpas de um lado e de outro, para mim isso causa muito mal. Não pelo fato de você defender, como a gente está fazendo aqui, expondo biblicamente o caso, mas às vezes a forma de se fazer cria uma barreira, cria um fosso, né? Onde nós deveríamos estar atraindo essas pessoas para Deus, atraindo essas pessoas para a igreja, para ouvirem a palavra de Deus, para serem transformadas pelo poder do Evangelho. Nós temos repelido essas pessoas. Então, infelizmente, eu digo com muito pesar que a igreja brasileira não tem feito o seu dever de casa em falar para os homossexuais, assim como nós falamos para todos os pecadores, e não ficarem enfatizando, né, como se o que eles fizessem fosse a coisa pior do mundo. A Bíblia diz que só há um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas todo e qualquer pecado ele é perdoado. Sérgio, os homossexuais ditos cristãos usam como argumento a sua prática e a sua fé o fato de Jesus nunca ter ido diretamente de encontro a essa prática, e ao fato do amor, né, do discurso do amor, de que Deus é amor e de que sem o amor nada seríamos, né? Então, a base do amor. Eu te pergunto, vale tudo em nome do amor? Eu acabei de falar que assim como os homossexuais e pecadores que merecem ser amados. Eu concordo que quando alguém pergunta a Cristo
qual era o item mais importante da lei, ele vai dizer que a lei se resumia em 2 itens: amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. E isso não é algo novo. Porque às vezes a gente acha que amar a Deus e amar ao próximo é algo do Novo Testamento, e não é. Amar a Deus e amar ao próximo, inclusive, está no livro de Levítico. Está em Levítico. Está lá, amar a Deus e amar ao próximo. É algo que está na lei. Não é? E nós devemos amar, sim. Amar é o maior mandamento, nós devemos amar. Nós devemos imitar a Cristo quando Ele amou. Quando Ele amou indistintamente. Quando Ele amou sem preconceito. Quando Ele quebrou barreiras quando esteve com a mulher samaritana. Ali Ele quebrou uma grande barreira cultural, uma grande barreira que era estabelecida na sua época. Ele quebrou barreiras. Eu concordo, que Deus, representado ali em Cristo Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, Ele quebrou barreiras. Ele quebrou preconceitos. Mas eu também concordo que esse mesmo Deus, que é amor, que se revelou em Cristo, Ele é o mesmo Deus que, quando perdoou a mulher adúltera, disse: vai e não peques mais. Os seus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. É porque Jesus não falou abertamente sobre a questão homossexual. Provavelmente porque entre os judeus não havia um homossexualismo muito latente, muito evidente. Não era um problema entre os judeus o homossexualismo, assim como era, por exemplo, talvez o adultério. Entende? Não era. Por isso que Jesus não falou, por isso que Ele não foi tão enfático nessa questão. Não é porque Ele a considerava correto ou não considerava como um pecado, mas porque de fato não havia necessidade, porque não era um problema encontrado pelo menos no meio judaico. Que Paulo vai perceber isso depois, por exemplo, lá em Corinto. Porque lá em Corinto era uma cidade onde existiam cultos a divindades gregas, que dentro desse culto existiam rituais, inclusive sexuais e tudo mais, e provavelmente é uma cidade, Corinto é uma cidade muito promíscua. E aí esse problema já vai estar lá em Corinto, por isso que Paulo vai lembrá-los, vai reforçar, né, aquilo que Deus já tinha falado no Velho Testamento. Então, dizer que porque Jesus não falou, quer dizer que Ele concordou, e eu acho que isso é até uma malícia para com Jesus, porque Ele nunca concordou com nenhum pecado. Ele sempre foi amoroso, Ele sempre recebeu os pecadores, quebrou essas barreiras com os republicanos, com os doutores da lei, né? Por exemplo, Nicodemos, Ele recebeu, mas Ele disse a Nicodemos: preciso nascer de novo, preciso nascer da água e do Espírito, é preciso haver transformação, né? Então ele foi bem enfático em relação a essa questão. Então dizer que Jesus é só amor, Jesus não é só amor. Jesus também representa o juízo de Deus. Ele veio para salvar o mundo, mas na segunda vez Ele não virá como um servo sofredor que veio para salvar, mas virá para julgar. Virá para julgar o mundo. Porque Ele ama, mas Ele não concorda com o pecado, né? Isso, Ele ama o pecador, mas Ele não concorda com o pecado. E isso deve ser também, servir de exemplo para a gente. Devemos amá-los, mas não quer dizer que devemos concordar com o pecado. Presbítero Sérgio, é possível um homossexual deixar essa prática e se guardar? A gente tem que entender que tentação não é pecado. É possível que um homossexual ele possa ser regenerado por Deus, e graças a Deus nós temos muitos exemplos de pessoas que eram homossexuais na prática, que praticavam esse pecado e que foram alcançados por Cristo, pelo Evangelho que transforma, pelo Espírito Santo que regenera, e hoje são novas criaturas. O que não quer dizer, Laís, que eles deixaram de ter a tentação, né? Porque, como eu já disse, o pecado do homossexualismo é um pecado como outros pecados. É claro que eu, como homem casado, e você que é casado e sabe disso, às vezes nós caímos na tentação de olhar 2 vezes, por exemplo, para uma mulher, se deter no olhar. E aí é uma luta nossa, porque somos homens, somos falhos, somos pecadores. E aí a grande questão é que tentação não é pecado. O pecado é você ceder à tentação.
pecado é ceder à tentação. Esse é o pecado. Então é possível sim, é possível à luz da Bíblia, até aproveitando inclusive o mesmo texto de Coríntios, que foi falado muito aqui hoje, 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo vai falar lá no verso 11, ele vai dizer, quando ele está falando lá que os adúlteros, os efeminados, os idólatras, os avarentos, os mentirosos não entraram no reino dos céus, ele vai dizer lá no verso 11 que existiam pessoas assim naquela igreja que não eram mais assim, que tinham deixado essas práticas. Então, se existiam pessoas naquela igreja de Corinto que deixaram aquelas práticas, se inclui também a prática homossexual. O que não quer dizer, como eu já falei, que deixaram de ser tentadas, porque provavelmente algumas delas vão ser tentadas nessa área ainda, e outras, porque Deus é capaz de fazer tudo, e a gente tem que acreditar nisso. Deus é capaz de fazer com que você também supere, inclusive não pensar mais. É claro que talvez não seja a forma normal disso acontecer, porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas áreas que eu sou falho, que eu preciso estar lutando, né, para superar a cada dia. E cada vez que eu digo não à tentação, eu me fortaleço. É importante o exercício espiritual da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, né, de conversar com pessoas maduras para orientar. Então é possível sim, Eduardo. É possível um homossexual deixar da prática. E eu acredito que ou ele se casa, é evidente, se ele perceber e sentir que tem a vocação para casar, e aí ele teria que ter sido de fato transformado, né, totalmente por Deus, ou ele faz o que na minha opinião é a melhor saída, é escolher uma vida de celibato, é concentrar a sua vida em outras coisas, né, fazer amizades, trabalhar para o reino. Mas eu tenho certeza que é possível sim, porque nós temos exemplos por aí de pessoas que eram homossexuais e que o poder transformador do Evangelho conseguiu fazer com que elas lutassem contra essa tentação e conseguissem superar, conseguissem colocar um freio nesses desejos carnais e pudessem obedecer a palavra de Deus. Porque aí nós entramos numa questão que é a santificação. A santificação é um processo diário. É diferente da justificação, da regeneração, que é um ato único de Deus. A santificação é algo que é presente, né? Na justificação nós somos libertos da culpa do pecado. Mas libertos do pecado só seremos na glorificação, que é futura. E ela acontecerá. Mas nesse processo de santificação, o pecado sempre estará à nossa espreita, como possibilidade. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com oração, com leitura da palavra, com certeza é possível sim a gente resistir às nossas tentações. Porque você resiste você resiste. Às vezes é difícil, né, Eurix? Mas vocês que são jovens, têm as tentações da juventude. Eu, como casado, já vivo outros tipos de tentações, mas com a graça de Deus nós conseguimos vencer diariamente essas tentações. E quem nos dá a graça é Deus mesmo. Então a resposta à sua pergunta é que é sim, é possível sim. Fácil, creio que não é. Eu creio que não é. Fácil não é, né? Não é, mas é possível com a graça de Deus. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim do nosso bate-papo. Você pode estar mandando suas dúvidas durante a semana para a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Um Novo Olhar. Presbítero Sérgio, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom você ter nos esclarecido muitas dúvidas. Esperamos contar com você por muitos e muitos programas. Eu que agradeço pelo convite e ter o privilégio de inaugurar o programa Um Novo Olhar. Presbítero, muito bom mesmo estar com você, de verdade. Você tem agora as considerações finais. Você tem alguma coisa para acrescentar? Quer falar alguma coisa nesse momento final? Eu gostaria de dizer que a posição da igreja presbiteriana no Brasil, ela, em relação ao que a gente falou aqui, é que o homossexual ele deve ser amado. A igreja está de portas abertas. Nós enxergamos o homossexual como alguém que tem um pecado na área sexual aparente, público, notório, mas que é alguém que precisa de Deus. Assim como um dia eu fui alcançado por Deus,
vocês foram alcançados por Deus, foram transformados por Deus, você também pode ser alcançado por Deus. Você também pode ser transformado por Deus. Então nós estamos de braços abertos para lhe receber. Procurem a nossa igreja aqui em Solânia, Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas lembrando que, reiterando tudo aquilo que eu falei, de que o pecador, ele precisa de se arrepender. Ele precisa de se arrepender, de confessar os seus pecados, não é? E aí a igreja ela deve cumprir o seu papel, que é apenas de receber essas pessoas que são pecadoras, não é? Assim como nós somos pecadores. Mas eu tenho certeza que se você for alcançado por Deus, você não vai continuar mais do jeito que você está. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho regenera e vai fazer você enxergar com os olhos espirituais aquilo que infelizmente hoje você não está vendo. Mas nós cremos num Deus que transforma, um Deus que restaura. Amém. Falando desse amor de Deus, você vai assistir agora um clipe do Thales Roberto e do Delino Marçal, que tem por título Que Amor é Esse?, que fala exatamente desse amor de Deus por nós, pelas nossas vidas. Você medite na letra dessa canção. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao seu, um amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pagou alto preço por nos amar. Incomparável é, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá
mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Oh, que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. La, 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 oh. La, 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 yeah. Olá pessoal, voltamos com o nosso quadro Bom Samaritano, que tem o objetivo de ajudar as pessoas carentes da nossa região. Estamos com a presença da irmã Tamires, que vai trazer pra gente o caso de hoje. Boa noite, Tamires. Boa noite, Eurix. Boa noite, pessoal. É isso mesmo. E o caso de hoje é o projeto Alimento é Vida da Igreja Presbiteriana de Solânia. Esse projeto tem o intuito de ajudar as comunidades carentes da nossa região. E você pode fazer uma doação de alimentos não perecíveis nos pontos de coleta que são CDML Gás, Colégio Monteiro Lobato, Escola Adonai e Igreja Presbiteriana de Solânia. Isso mesmo, pessoal. Faça a sua doação. E se você conhece alguém que está necessitado ou precisando de ajuda, manda sua história pra gente via WhatsApp e Facebook e nós poderemos, enfim, ajudar essas pessoas. Assista agora um pequeno vídeo sobre a Igreja Perseguida e no próximo bloco nós teremos um momento musical com nosso irmão Mauriberto Duarte e Rodrigo Martins e logo após a reflexão da palavra com o diácono Valdenes. – 75% dos atos de intolerância religiosa são direcionados a cristãos. São católicos romanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, carismáticos e outros pequenos grupos que são perseguidos por professarem a sua fé. Por que a mídia ocidental não fala sobre isso? Por que notícias de celebridades se tornam mais importantes que a morte de milhares de inocentes? Quem são essas pessoas? Por que elas enfrentam dificuldades? Como ofenderam o governo, a sociedade e suas famílias? Em 133 países, os cristãos sofrem assédio estatal ou da sociedade. Nesses países, a perseguição piorou nos últimos anos. Em 2011, o número de cristãos detidos por suas crenças religiosas aumentou quase 132% em relação ao ano anterior. Enquanto você assiste a esse vídeo, milhões sofrem. Precisamos fazer alguma coisa.
meus queridos e amados irmãos. É um prazer estar participando aqui nessa noite, trazendo a palavra de Deus ao teu coração. Já foi falado muitas coisas, mas hoje eu quero falar algo e refletir e meditar algo da parte de Deus com o teu coração, ao teu coração. Que você possa agora abrir o teu coração para ouvir essa palavra, a palavra do Senhor, que é suficiente, poderosa, inerrante. Convido você agora a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8 em diante. Abra comigo, meu querido e amado irmão, para que a gente possa estar meditando no que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para você, para te abençoar. Ele tem algo poderoso para falar aos nossos corações nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido e meu amado irmão, essa noite nós queremos falar de algo primordial em nossas vidas, que é o perdão de Deus, né? É tão poderoso ver o que Deus faz em nossas vidas. Não importa qual seja o teu pecado, quanto sujo ele é, quanto hediondo ele é, mas Jesus, Ele pode te perdoar, Ele pode te purificar de todo o pecado. A palavra de Deus nos chama a nos arrependermos de todo o coração, né? De olharmos para o Senhor e Ele nos perdoará, como bem já falei. Não importa o teu pecado, o jeito que você está vivendo, mas Ele te convida a vir a Ele do jeito que você está, porque Ele te perdoará e você terá uma vida nova com Ele. Jogará os seus pecados no mar do esquecimento e te perdoará fielmente. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. É bem verdade que todos nós somos pecadores. Quando pecamos, desagradamos a Deus e fomos destituídos da sua glória, destituímos da sua glória. Então, Deus nos chama a nos arrependermos, a termos uma vida de santidade, uma vida de busca a sua palavra. No versículo de número 9, diz assim a palavra do nosso Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado, Deus te chama a se arrepender. Deus te chama a confessar o teu pecado. É bem verdade que muitas vezes a gente diz: eu já pequei demais, eu já fiz tanta coisa, Deus não pode sustentar o meu ministério, eu não sou digno de Deus. Mas Ele te chama, meu querido, Ele te chama essa noite a confessar o teu pecado, não importa qual seja ele. Confessa o teu pecado ao Senhor e Ele te perdoará, pois o perdão de Deus é poderoso. O perdão liberta, o perdão transforma a tua vida, meu querido. Basta você confessar, se arrepender de todo o coração e buscar o Senhor. A palavra do Senhor também nos diz em Hebreus 4, versículo 16, diz assim a palavra do nosso Deus: acheguemos, pois, ao trono da graça, confiadamente, para conseguirmos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Esse é o tempo oportuno para você, meu amado. Chegue diante de Deus com fé, porque Deus quer que você chegue com fé diante da sua presença. Confesse o seu pecado, arrependa-se e busque o Senhor e tenha uma vida renovada, restaurada, transformada. Essa é a palavra que nós temos para você nessa noite. Uma palavra fiel, uma palavra poderosa que vem direto do trono da graça. Creia, meu amado, e você verá a glória de Deus. Eu quero orar nessa noite agora com você, que você possa, aí onde você está, fechar os teus olhos e orar comigo. Prepara o teu coração para que a gente possa estar orando ao Senhor, colocando diante de Deus tuas lutas,
tuas fraquezas e confessando o teu pecado ao Senhor, que Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados. Amado Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa noite na Tua presença, por estarmos aqui, Senhor, falando da Tua preciosa palavra, Pai, e de uma verdade bendita, Pai, que é para o Teu perdão, Senhor. Não importa qual seja o meu pecado, Pai, como de onde seja o meu pecado, mas o Senhor é fiel e justo para nos purificar e nos perdoa e nos aceita, Senhor. Se assim nós já chegamos ao Senhor em arrependimento, em confissão, porque a Tua palavra diz que nós acharemos graça, nós acharemos misericórdia em tempo oportuno, Pai. E assim nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos pedir perdão ao Senhor, confessar o nosso pecado, em nome de Jesus, e que nós possamos receber o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. E assim nós oramos, agradecendo, Pai. Também peço ao Senhor que o Senhor possa visitar todos que nos acompanham nessa noite. Trabalha, Pai, em cada coração, em cada família daqueles que nos acompanham, Senhor, trabalhando no seu lar, em suas famílias, salvando e libertando, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, mas não fique triste porque sábado que vem tem mais. Muito obrigada, meninos, pela presença, Valdenes, Mauriberto, que além de repórter é cantor, a Rodrigo. Gente, contamos com você, né, Edu? Lembrando aqui que no próximo sábado, gente, das 6 às 7 da noite, estaremos aqui com vocês. Muito obrigado. E não para não, viu? Tem muita música ainda com Mauriberto Duarte e Rodrigo Martins. Vamos lá, só pra vocês. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. TV Web Cidade. Nossa melhor imagem é você.